Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, começando mais uma semana de pregão, segunda semana de março, oficialmente, claro. Semana passada foi uma semana, meia semana. E olha, segura que eu acho que vem pancada, tá? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso no vídeo agora de Bom Dia Notícias, depois tem um Bom Dia de Membros B3, depois tem um Bom Dia Análise, depois tem um Bom Dia Membros Cripto. Se você não é membro do canal, venha ser. Você está perdendo bastante conteúdo exclusivo e você tem a oportunidade de prestigiar o canal, patrocinar o canal, fazer parte de uma comunidade fechada e me acompanhar muito mais de perto. Então deixa o like, se inscreve, compartilha. Tá começando o nosso Bom Dia Notícias. Quem sabe um milagre acontece no dia de hoje, mas o cenário não está tão interessante. Depois da vinheta a gente começa. Bora lá, a gente tem que comentar macroeconomia, tá? Não tem jeito, se você opera na bolsa, você tem que saber tudo. Tem que saber tudo e mais um pouco. Aí quando você souber tudo, não vai ser o suficiente ainda, tá? Então olha lá, guerra na Ucrânia, tá? Estados Unidos cogitam um veto à importação do petróleo russo e a commodity chega a 130 dólares, galera. Acho que bateu até 135, se eu não me engano. Tá bom? Neste domingo ali, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, pediu aos países da comunidade internacional que continuem aplicando sanções contra a Rússia, sobretudo econômicas, porque é a economia que conta. Muita gente não entende isso, tá? Até hoje em dia, né? A gente hoje em dia, até fora do assunto de mercado financeiro, se preocupa muito com outros assuntos aí, irrisórios perante a economia de um país. Afinal, é a economia de um país que dita o rumo de um país. Essa é a verdade. Infelizmente, muita gente não enxerga isso ainda, mas o tempo conserta tudo, tá? Diante do não envio de tropas estrangeiras para ajudar os soldados ucranianos contra a invasão da russa, né? Kuleba sugeriu a interrupção da compra do petróleo russo. Neste domingo, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, cogitou exatamente essa proibição, tá bom? Então, atenção aí, porque bolsas europeias operam em queda após possibilidade de proibição de importações do petróleo russo. As bolsas europeias ali caíram na sexta-feira após notícias de que os Estados Unidos e seus aliados europeus estão considerando a proibição das importações de petróleo russo, representando o risco de estagflação global, né? Olha lá de novo esse termo, hein? O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse à NBC no domingo, ontem, que Washington está em discussões muito ativas, né? Na verdade, eles até erraram aqui dia 7. Enfim, tá bom? Talvez era segunda-feira que eles queriam colocar aqui, né? Óbvio, faz mais sentido, né? Enfim, tem discussões muito ativas com governos europeus sobre a proibição de importações de petróleo russo. Enquanto isso, a Rússia continua a intensificar seu ataque à Ucrânia nos últimos dias, com forças tentando avançar e isolar a capital de Kiev e outras cidades, enquanto enfrentava uma forte resistência ucraniana, tá bom? Então, atenção, se tudo tá caindo, talvez o Brasil caia também. Porém, olha lá, investidor estrangeiro deve compensar, entre aspas, aqui na verdade um apóstrofo, né? Efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia, tá bom? E aí? Será que é simples assim? Olha lá, apesar de, segundo a Federação Brasileira de Bancos, o Brasil não passar imune aos impactos da invasão da Rússia à Ucrânia, os aportes do investidor estrangeiro devem compensar os efeitos negativos, né? Enquanto do lado dos preços a pressão sobre as commodities, matérias-primas e insumos em geral levantou um alerta. Em relação ao PIB, o impacto negativo pode ser compensado pelo crescimento das exportações e pela atração do capital do investidor estrangeiro. Diante desse novo choque, que adiciona incertezas no cenário econômico mundial, o quadro indica maior freio da atividade global e é difícil imaginar o Brasil sair ileso nesse contexto. Mas temos potencial para mitigar os efeitos, diz o presidente da Febraban, Isaac Sidney, tá bom? Segundo ele, o desempenho da economia brasileira no ano passado vem em linha com a expectativa da federação, com o quarto trimestre até um pouco melhor do que o esperado, um reflexo da retomada da mobilidade urbana e o avanço da vacinação, tá bom? Vacinação, inclusive, e sumiu aí a notícia de pandemia do noticiário, evidenciando bastante, só não enxerga quem não quer, que a mídia só tá aí para o que vende, né? Para o que não vende eles não estão nem aí, agora o que vende é guerra e esqueceram pandemia, tá? Enfim. A expressão mais do que com a expansão aqui do PIB, no caso, mais que compensou a retração de 2020, colocando o PIB de 2021 cerca de 0,5% acima do nível de 2019. Mesmo com a ajuda da venda de commodities e a atração de investidores externos, o presidente da Febraban, Isaac Sidney, prevê que a inflação continuará dificultando muito o trabalho do Banco Central, tá bom? Então, atenção, nada é tão simples assim, talvez compense um pouquinho, mas segura aí que nós
meio que esperamos ali dias de turbulência ainda, tá? Principalmente para quem é mais impaciente, principalmente para aquele investidor que tá um pouquinho mais cansado, que não aguenta mais ver aquela ação X ou Y caindo mais um pouco, né? Segura, tá? Ó, Banco de Brasília, BSL3, pagará 66,2 milhões em dividendos, tá bom? E aí, a Datacom é dia 9 de março, tá bom? Dia 10 é data ex, dia 9 é quarta-feira agora, tá? Pagamento do provento é de 0,17 aqui, que serão pagos no dia 18 de março, tá bom? Lembrando que o valor por ação em questão são dos dividendos para quem detém ações ordinárias. Preferenciais é 0,19. Nós daremos uma olhada em Belis 3 aqui, BSL3 na verdade, lá no Bom Dia de Membros, tá bom? Mas mais uma ação que pagará provento. Falando em provento, vale lembrar que eu fiz um videozão de análise ontem, bem legal, cheio de ações dessa semana, as que já foi a data de corte e as que virão. Tá bom? As que já foram, né? Olha lá o português. Bom dia, hein? Tá bom? Então dá uma olhada no primeiro comentário. Tem um vídeo de dividendos para a semana. Ficou bem legal. Tentarei trazer mais vídeos como esse, tá bom? Enfim, olha lá. Quem comprou no Nubank precisará declarar imposto de renda em 2022? Resumindo, não. Mas em 2023 vai, tá bom? Então o cara, ele não investe nada, né? Afinal tem muita gente nessa ainda, tá bom? E que ele pegou esse pedacinho no Nubank e ele não recebe um valor, né, a galera mais pobre principalmente, né, não recebe um valor para declarar imposto de renda, agora em 2023 vai ter que declarar, tá bom? Então não tem jeito, é bom que aprende, né, a gente tem sempre que evoluir na vida, tá? Eu vejo um pensamento até maluco, assim, de pessoas às vezes falando, pensando, lógico que isso é um exemplo, tá? Ah, ainda bem que eu não ganhei tanto que eu não preciso declarar imposto. Não, peraí, tem que ganhar mais, tem que declarar mais, tem que evoluir na vida, tá bom? Então, se você ganhou aí e você não recebe o valor mínimo lá para a declaração de imposto de renda, que acho que é 28 mil alguma coisa por ano, aqui ó, 28.559,70 por ano, atenção que ano que vem você tem que aprender a declarar imposto de renda, pelo menos a parte de bolsa, que não é um bicho de 7 cabeças, basta sentar, respirar, tomar um café e aprender, tá bom? E qualquer coisa você pode pagar um contador também, tá? Olha lá, Via Natura, grandes empresas, hein? CSN, Copasa e GMET 3, é Mateus, né? Mateus, Grupo Mateus, né? As empresas que divulgam resultados, tá? E aqui tem uma semaninha resumida, claro. Ó, a IMC convoca a AGE proposta pela UV Gestora para discutir retirar do Estatuto Social o capítulo que trata da oferta pública por aquisição de participação relevante, a chamada Poison Pill. Eu mesmo não tô por dentro disso daqui, mas que eu me lembro, tem ações da IMC aí, que é a Meal, né? Enfim, vale a pena ficar de olho. GPS, Marfrig e Vulcabras amanhã, resultados. Quarta-feira, olha lá, quarta-feira chupa de resultados, hein? Estapar, CSN, CSN Mineração, que é a nossa querida Semin3, Embraer, Guararapes, Ioship, Maxion, essa aqui é até difícil de falar, Moura do Bo, Natura, Sequoia, Tegma, Valid, Via e Wiz, divulgam balanços, tá? Destaque para Natura, Via e Wiz, aqui acho que é a mais interessante delas, né? Claro que vai dependendo do que você investe, tá? Natura, zona aí forte. Samarco promove a Assembleia de Credores para votar o plano de reestruturação lá no dia 10. E dia 10 também tem Arezzo, Grupo Mateus, Lojas Quero, Santos Brasil. Inclusive eu emiti uma opinião sobre o Santos Brasil lá no Instagram, bem interessante. Se você que tem interesse no ativo, dá uma olhada lá nos stories, ainda tá lá se eu não me engano. É @opaipeter. E eu vou falar um pouquinho sobre o Santos Brasil no Bom Dia de Membros de hoje, tá bom? Acho que vale a pena comentar. Smart Fit e Tenda. E aí, 10 de março, Copasa, né? Convoca, errei tudo agora, hein? Debenturistas da 16ª emissão para pedir waiver ao descumprimento de uma das cláusulas. E dia 11, a Golzinha divulgou o balanço, tá bom? E aí, eles lembram sobre a privatização da Eletrobras e sobre DOTS mirando fintech, tá? Olha lá, hein? Imposto de renda 2022 começa hoje, a gente acabou de falar de imposto de renda, tá bom? Então, atenção que é até dia 29 de abril, tá bom? Bem chatinho, inclusive, fazer, mas tem que fazer. Todo ano é esse estressezinho, mas a gente às vezes problematiza um pouquinho mais do que deveria. Isso daqui, como eu falei ali anteriormente, senta, pega uma tardezinha para fazer, coleta todos os dados e aí você faz. É bem tranquilo, não é um bicho de 7 cabeças, é só você respirar e parar de sofrer por antecipação, tá bom? E aí, XP Investimentos colocou aqui 5 ações para comprar agora e poder lucrar essa semana, tá? Atenção, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso lá no Bom Dia de Membros que vem logo em seguida, mas eu já vou deixar a minha crítica aqui pela Petrobras nessa carteira. Eu acho que a XP, ela vacila um pouco. Na verdade, não é culpa da XP, né? É culpa de quem segue uma carteira semanal.
Peter, por que você fala isso se o Brent acabou de explodir, etc? A gente espera que Petrobras suba. Olha, nada é tão óbvio assim e muita gente, né, não lê direito as coisas, e aí eu também puxo novamente a responsabilidade para o indivíduo, é claro, para a pessoa que está lendo, tá? Mas o cara vem aqui, ele olha essa carteira e ele compra a Petrobras por um longo prazo. Ele não leu direito, tá? E acontece isso. E Petrobras não está no momento de compra para longo prazo, na minha opinião. É só a minha opinião, tá bom? A gente vai dar uma olhada em algumas dessas ações aqui no Bom Dia de Membros, tá? Enfim, deixa o like, se inscreve, compartilha. Bom dia pra você, comenta o bom dia aí. Vídeos no primeiro comentário. Até o próximo vídeo.